Começar falando de economia, a gente sempre aborda toda essa questão macroeconômica quando a gente fala de empresas cíclicas. Na data de ontem, as ações da Vale subiram 5%, uma situação muito parecida em CSN Mineração, uma alta acima de 4%, e nem mesmo a Cosan ficou de fora dessa alta toda, elas subiram quase 4%. Porém, na data de hoje, mesmo com o Ibovespa todo quase em alta, a Cosan já devolve um pouco disso, ela cai mais de 1%. E você que tem Cosan ou pretende comprar Cosan, fica até o final do vídeo porque a gente tem bastante coisa para conversar, principalmente com quem comprou ela a preços muito mais altos do que ela está agora. E a gente vai falar desses estímulos de economia porque, na minha opinião, essa alta ela não se sustenta. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. E como sempre, o grande responsável por esses grandes movimentos é a China, que trouxe mais um pacote de estímulos. Esse foi o maior desde o ano de 2020. Então, o Ibovespa subiu, quebrou sequência de 5 baixas. Setor como um todo, minério e siderurgia, saltou até 9%. Quem liderou essas altas foi CSN e seguido por todas as outras do setor. Lá fora, o cenário não foi diferente. A bolsa de Xangai, ela teve a maior alta diária em mais de 4 anos, uma disparada de mais de 4%. E o que o BC de lá fez para tentar estimular a economia? Algum desses eles inclusive já haviam feito, mas numa escala muito menor. Corte na taxa de compulsório, redução nas taxas de hipoteca de moradia usada, redução na taxa de entrada. O setor imobiliário é o mais prejudicado nos últimos 5 anos da China e ele acaba tendo um efeito cascata em todos os outros setores, inclusive no bancário e financeiro mais recentemente, e alguns menores no mercado de ações. Eu vejo isso com bons olhos. O que eles fizeram foi um corte mais robustos de alguma ideia que eles já tiveram lá atrás, mas que não foi suficiente e não foi bem aceita, principalmente no mercado interno deles. O consumidor não está gastando na China, eles estão economizando cada vez mais e isso acaba por desacelerar a economia chinesa. Algo muito similar a esse comentário aqui, que esse pacote chinês ele é um passo na direção correta, só que ele não é suficiente. O suporte fiscal ele é necessário, mais impulsos também são necessários. Quando a gente fala de economia e macroeconomia, muita gente se confunde acreditando que é apenas o setor imobiliário, mas não é. O ponto-chave da China hoje é crescimento. Ela precisaria de muito mais do que isso para causar uma reviravolta no crescimento, no PIB mesmo chinês, que hoje cresce em um ritmo muito mais lento do que um dia já cresceu. A gente tem revisão atrás de revisão e eles não são nada satisfatórios, o que é algo ruim para a gente, não só para a gente, para o mundo todo. Economicamente, muitos países dependem da China, principalmente países em desenvolvimento, como é o nosso caso, e hoje a expectativa de crescimento lá ela já fica abaixo de 5%. E caso isso venha se tornar realidade, é o pior dos cenários. Vai ser o menor PIB do passado recente, e como aqui a gente está falando de cíclicas, Macro, Vale, Semin, diversas outras, quem é sócio dessas empresas tem sempre que torcer para a China continuar bem, para que a economia chinesa continue andando, porque de 2020 para cá a gente tem uma discrepância muito forte quando a gente fala de produção de aço. O aço, para qualquer finalidade que seja para o setor imobiliário, automobilístico, a China hoje ela responde por incríveis 54% de toda a produção mundial de aço. Então quem consome, quem pede, quem puxa, quem compra minério de ferro são os chineses. E um comentário rápido aqui, quem não viu aquela matéria do Javier Blas, eu vou deixar o link de novo na descrição, veja ela, dá para traduzir em português. É algo muito completo e necessário para quem gosta desse tipo de empresa. Quem quer investir na Vale, na Semin ou qualquer outra empresa similar, tem que ter, por menor que seja, um olhar econômico, um olhar macro, um olhar de oferta e demanda. E o Javier ele é alguém que está há muito tempo na área, além de dar uma aula sobre isso, ele também deixa a opinião dele, o que diz respeito ao minério de ferro nos próximos anos e até mesmo na próxima década. Quanto a esses estímulos, a minha opinião é de que eles não são suficientes. A China já tentou fazer isso lá atrás, a gente acaba tendo algo muito pontual, porque ela tem um estímulo que surte efeito em commodity e algum outro movimento. Só que o principal ponto dela é a desaceleração da economia, é a desaceleração do crescimento interno, é um PIB muito menor, porque eles podem cortar a taxa o quanto eles quiserem, como inclusive começou a acontecer com a gente aqui recentemente. Só que não adianta você fazer um movimento econômico monetário como esse se as pessoas lá dentro elas não querem gastar, elas não querem assumir financiamento porque elas estão com medo, elas estão comprando menos no shopping, serviço está desaquecido, setor financeiro com problemas. O grande problema da China não é imobiliário, financeiro, minério, nenhum tipo de impulso, é a economia. Enquanto a população se sentir confortável em voltar a consumir, na minha opinião, todo e qualquer estímulo como esse que a gente acabou de ver, ele vai ser meramente passageiro.
Antes da gente falar da Cosan, vamos passar um pouco pela Vale, que tem tudo a ver com essa questão macro-China, política monetária e minério de ferro. A última recomendação que a gente acabou de ter foi do JP Morgan, que cortou o preço-alvo das ações da Vale, então mais uma instituição que não vê um cenário tão legal para a empresa. No relatório que eles não ficaram só na Vale, eles falaram de Vale, Usiminas, Bradespar, CSN e CSN Mineração. Que num comentário rápido aqui, na minha opinião, eles estão até mesmo otimistas, porque eles enxergam o minério de ferro a 110 por tonelada nesse ano, a $100 em 2025 e a $95 em 2026, sendo que a gente já tem o minério de ferro hoje, em 2024, na casa de $90. Então, na opinião deles, o minério de ferro daqui até o final do ano, por uma questão sazonal, ele vai ter uma alta, uma subida até mesmo considerável. Se isso acontecer, a gente pode ver um movimento muito parecido com as ações da Vale, mas eles mesmos pontuam aqui que, na opinião deles, essa subida ela é temporária. O preço-alvo foi reduzido de R$ 85 para R$ 77, que mesmo com essa redução e com base na cotação de hoje da Vale, isso representa um potencial de 34% e a recomendação deles ainda é de compra. E é como no relatório eles cobriram o setor todo, a Usiminas foi rebaixada, e aqui a gente teve um duplo rebaixamento, porque a recomendação deles era de compra, então eles fizeram um rebaixamento duplo, trouxeram para neutro e depois trouxeram para uma exposição abaixo da média. Exposição abaixo da média, ela é equivalente à recomendação de venda. Para a Bradespar, o que eles fizeram foi cortar o preço-alvo, que saiu de R$ 27 para R$ 24. Para a CSN Mineração, Semin 3, eles não fizeram rebaixamento e não cortaram o preço-alvo. O que eles fizeram foi retirar a meta de preço, então eles não têm expectativa, o que é algo muito estranho. É como se eles não tivessem cobertura hoje para a empresa, mas eles têm cobertura para a Semin. E por fim, a CSN A3, que teve o preço-alvo reduzido de R$ 13,50 para R$ 13. Falar agora da Cosan, a gente tem bastante do que conversar sobre ela. A gente vai ver os números, perspectiva futura. No final de tudo isso eu vou dar inclusive a minha opinião pessoal quanto à empresa, mas antes disso a gente começa aqui pela visão que o mercado tem dela, o que ele enxerga no que diz respeito à Cosan, que hoje é uma ação esquecida na Bolsa de Valores. A gente tem um comportamento muito estranho, né? Quando a Cosan custava R$ 30, todo mundo gostava da empresa e choviam recomendações de compra para ela, e hoje, depois de uma queda de mais de 50%, ela passa a ser uma ação esquecida na Bolsa de Valores. Então quem traz essa visão e esse relatório é o Bank of America, é o BofA, e na opinião deles, as ações da Cosan elas podem saltar mais de 50%. Para eles, a Cosan tem um preço-alvo na casa de R$ 20, hoje ela é negociada a R$ 12,60, está um pouco menos que isso por conta da queda de hoje. No ano, a queda já supera os 32%, e eles trazem um pouco desse cenário negativo, tudo aquilo que motivou toda essa queda da empresa, a alta alavancagem, uma exposição a diversos negócios, a diversas áreas diferentes, até que ela chega um momento que ela compra 5% de participação na Vale, que também é um negócio, que também é uma área que ela ainda não tinha no portfólio. Aí o mercado não gostou, considerou um movimento equivocado, os resultados da holding também não ajudaram, subsidiárias a mesma coisa, números menores a cada trimestre, até que a gente chega na questão da taxa de juros mais alta, que só atrapalha a empresa na questão de dívida, e esse é um dos principais temas que a gente vai falar da empresa daqui a pouco. Desde então as ações caíram 10% por ano, e alguns investidores passaram a enxergar ela como uma holding muito alavancada e sem nenhum catalisador de curto prazo. E o BTG ele tem uma visão também muito parecida, ele enxerga essa situação difícil, uma trajetória turbulenta, a queda que supera 30% só nesse ano de 2024, um preço-alvo que também foi reduzido, só que todos eles têm uma visão muito favorável. O BOF espera uma alta de até 50%, o BTG, mesmo com todas essas dificuldades, o fraco desempenho da Vale, o resultado abaixo do esperado da Raízen e de outras investidas, e o ambiente de juros menos favorável, mesmo com tudo isso, existe um cenário positivo para a empresa e a recomendação ainda é de compra do papel, que no caso deles aqui eles são muito mais otimistas ainda, eles esperam uma valorização que pode chegar na casa dos 70% nos próximos 12 meses. No que joga contra e a favor da empresa, eles vão repetir aquilo que a gente acabou de ver, a participação da Vale, que não foi um movimento tão legal, principalmente no momento que foi feito, talvez tenha faltado um pouco de tato, um pouco de feeling para o pessoal da gestão da empresa, e o mercado teve dificuldade até mesmo de enxergar a sinergia em ter a participação na Vale, uma vez que mesmo que isso der certo, é um negócio que não complementa muito, ele não dá verticalização, que é algo que a Cosan gosta muito de fazer com os negócios dela, e isso até agora só se traduziu em perdas, a gente tem inclusive números, uma perda que pode ultrapassar 3 bilhões de reais, quando a gente coloca não só o movimento, quando a gente leva em conta custo de oportunidade desse capital parado e dando prejuízo. E do lado positivo, a gente tem movimentos que a empresa pode fazer para sair dessa atual situação. A Cosan
Cosan ela pode e está fazendo esse movimento de buscar vender alguns ativos. Ela deu o primeiro passo do IPO da Moove lá fora no mercado americano, que esse sim, a gente comentou e eu deixei a minha opinião que eu gostei desse movimento. É uma abertura de capital que pode jogar muito dinheiro no caixa da empresa, e toda empresa que tem uma situação parecida com o que a Cosan tem hoje, tudo que ela mais precisa é de dinheiro disponível em caixa. Só que daí falta a segunda etapa, que é aplicar esse dinheiro de maneira correta e não fazer investimentos como ela fez nos últimos anos, principalmente no caso da Vale. Por isso, só fazendo um paralelo aqui, o pessoal da gestão do Itaú, da gestão da Itaúsa, família Setúbal e os outros, eles são realmente diferenciados e têm um histórico tão bom. Poucas empresas, poucas holdings, como é o caso da Cosan, porque ela também é uma holding, tem uma gestão de alocação, tem uma eficiência de alocação tão boa quanto a Itaúsa tem. Quando a gente olha para a dívida dela, que preocupa hoje, porque essa relação dívida líquida versus EBITDA dela está um pouco acima do que seria o ideal para a empresa, a situação ela fica um pouco mais complicada quando a gente olha no cronograma de amortização. A dívida dos próximos anos da Cosan, ela vai se intensificar. Então quem é sócio da empresa, ele tem que olhar para um período de 2 anos. 2 anos é o prazo que a Cosan tem para se preparar, para se reestruturar, para vender alguns ativos, para melhorar a disponibilidade em caixa, porque até o final de 2026, mesmo com essa alavancagem um pouco alta, a situação dela está tranquila. O grande problema é se a empresa chegar com uma alavancagem alta aqui no ano de 2027, porque a partir de 2027 a Cosan ela não vai ter descanso no que diz respeito à dívida, mesmo que ela faça reperfilamento, mesmo que ela faça um trabalho um pouco melhor aqui, porque a gente começa a falar de 3, 4 bilhões todo ano sem desconto só para lidar com dívida de uma empresa que já está alavancada. Então quem está preocupado com essa questão da dívida da empresa, foca no que a empresa vai fazer nos próximos 2 anos, que ela já está fazendo, na minha opinião, depois de alguns movimentos ruins. Esse movimento de abertura de capital da Moove é um movimento muito bom. Que a Cosan é uma boa empresa, que a Cosan tem ativos interessantes, que a Cosan é uma empresa interessante, mesmo que num setor de difícil atuação, é difícil da gente negar. O ponto-chave da empresa é que a maioria das pessoas compraram ela acima de R$ 20, acima de R$ 15. É muito mais fácil terceirizar a responsabilidade, é muito mais fácil dizer que a empresa está nessa situação não por conta dela, mas por conta dos outros, por culpa de terceiros. É conta do macro, é conta dos juros, é a Selic, é o Estado, é desculpa que não termina. E muita gente, infelizmente, foi levada por gente assim, quando na realidade, só o fato de alguém comentar que qualquer companhia não vai para frente por conta do macro, isso já deveria servir de alerta para qualquer pessoa não dar ouvidos e não se deixar levar por situação como essa, mas parece que funciona quase que como uma cegueira. É muito mais hômbrido fazer igual o próprio Barsi fez, olha aqui. Seguradora, falta pouco também para os 15 milhões. E, lamentavelmente, a gente tem algumas outras que decepcionou a gente, que está decepcionando. É o caso da Cosan. Essa é a realidade da Cosan. A Cosan até agora, ela é uma decepção até mesmo para um dos maiores investidores que a gente tem no Brasil. Ela decepcionou, ela se movimentou mal, ela não cumpriu com muita coisa e o valuation atual da empresa condiz com o atual momento da empresa, condiz com os números de agora. Macro, ele é desculpa para não assumir responsabilidade, principalmente com aqueles que foram levados para prejuízo. A responsabilidade é toda da empresa. Ela que não entregou um bom lucro nos últimos anos, nos últimos resultados. Se a gente descer para o trimestral, a situação ela ainda é a mesma, na realidade ela é pior ainda. A gente tem prejuízos e não interessa a situação contábil, se é lucro recorrente ou não, prejuízo é prejuízo. Ela que não é eficiente, ela que não entrega um bom retorno, ela que faz uma alocação de capital não muito inteligente, ela que se endividou, ninguém força a companhia nenhuma a se endividar, e é ela também que não paga dividendos. Como até agora a gente só comentou todo negativo, o que não é negativo, é a realidade. A realidade ela precisa ser assumida. Enquanto a gente não fizer isso, as coisas não vão caminhar e elas não vão para frente. Do lado positivo, eu vejo a empresa com muitos bons olhos, mas muitos bons olhos mesmo, principalmente agora. Eu vejo bons ativos, vejo um bom futuro e eu vejo uma empresa muito batida. De novo, batida desnecessariamente? Não. Esse negócio de desconto, ele não existe. O valuation atual só reflete os números de agora e eles não são bons. Então vamos pegar a situação da maioria das pessoas aqui, é sócio da companhia acima de R$ 20, é sócio da companhia acima de R$ 15, tá pensando em vender a empresa por conta de toda essa queda, porém acredita que ela tem capacidade de sair de tal situação, e até mesmo para quem não é sócio, para quem está de olho na empresa, é muito melhor se tornar sócio de uma empresa quando ela está custando R$ 12 do que quando ela custa R$ 27, R$ 28. A coisa para quem estudou, ainda acredita nos fundamentos e na tese futura da empresa, ela é muito mais atrativa agora que ninguém quer do que lá em cima quando todo mundo quer e fala da
da companhia, que geralmente esse é o momento mais perigoso da empresa. Para quem olha para geração de caixa, a gente vai passar bem rapidinho por isso, porque a gente olha mais em análise fundamentalista e na temporada de balanços. O operacional dela cresceu muito forte na última década, nos últimos anos não entregou um resultado tão bom, mas não se apeguem muito a todo esse crescimento, porque ela é uma empresa que pode começar a vender ativos, ela já está fazendo um IPO da Moove, então pode ser que a gente comece a equilibrar essa questão operacional e de geração de caixa, o que não é um mau sinal, contanto que ela equilibre isso. Só que o resultado final também melhore, melhores margens, lucro voltando a crescer, a empresa pode trazer bons resultados quando ela conseguir um equilíbrio de alavancagem, geração de caixa e despesas. Então esse foi o vídeo de hoje e é um momento de muita volatilidade para empresas cíclicas e aquelas com comportamento cíclico. Dê uma olhada no final do dia de hoje e Gerdau já fechou em queda, devolveu parte da alta, Ferbasa caiu quase 5% no dia de hoje e a gente falou sobre Cosan mais em tom de conversa, hoje sem números, sem análise fundamentalista, e seria interessante que quem investiu e pagou caro na empresa saiba que ela vem decepcionando, até mesmo o Barsi reconhece isso. Não adianta se enganar e querer botar a culpa no macro ou na Selic. Tomem muito cuidado com isso, mas quem ainda acredita na empresa e captou a mensagem, sabe que ela ainda é uma boa empresa e mesmo que pareça terra arrasada, na bolsa de valores é assim mesmo, qualquer ativo é mais interessante e menos arriscado a R$ 12 do que a 27. Deixa no comentário se gostou ou não, se tem alguma dessas empresas ou não, se está com prejuízo no caso da Cosan, o que é normal e não tem problema nenhum. Considere também fazer parte da nossa comunidade, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.